Então, boa tarde, turminha. Vamos a mais uma orientação online dessa época de adaptações, fazendo o que é possível, né? Tentando na medida do possível. E falar em orientação e falar em estágio, não tenho boas notícias. Aliás, eu não tenho notícias. Deixa eu reformular, eu não tenho notícias. Acho que nada vocês já sabem, mas eu acho que mesmo assim é adequado eu falar que o CRP não emitiu aquela declaração com as orientações do atendimento online, que era para ter saído dia 15, lembram? Eu comentei na última. Carlos, a tua gatinha também tá querendo se exibir igual a minha? Não é minha, da Vanessa, mas ela Mas tá não aqui. adianta. Gato é exibido em qualquer lugar. Aham. Então, eles não emitiram dia 15 conforme era o prometido, era o combinado, para a partir de então nós nos reunirmos e estruturar como seriam os atendimentos online pelo Unibaf. Então, a gente está preso, faltando as orientações do próprio CRP para poder fazer isso. Estamos no aguardo. E esperamos que isso não demore. Quando que eles vão fazer, eu não sei, né? E eu fico com um pouco de receio, porque eles levaram muito tempo para tomar a decisão do online. Então, eu tenho medo que eles levem muito tempo para largar essa portaria. Mas, aí eu acho que se eles começarem a demorar, eu acho que vai ter que ser revisto algumas coisas. Enfim, né? Aí depois é depois. Aí a gente avalia o que é possível, o que não é possível. Fico pensando se a gente ficar sem atendimento online por muito tempo, provavelmente a gente tenha que suspender as orientações também, por mais que a gente possa fazer online, mas também não adianta a gente ficar matando o horário de supervisão sem casos, porque aí depois, inclusive, vai terminando a carga horária. Mas isso é uma coisa para depois. Espero muito do fundo do meu coração que terça-feira da semana que vem eu tenha alguma coisa para vocês. Né? Senão a gente chora junto, abraçados, porque também não temos muito mais o que fazer além disso. O que eu pensei para hoje? E aí, claro que semana passada a gente se aqueceu bastante com online, com possibilidade com aqueles 3 artigos. Conseguiram ler? Eu sei que cada grupo leu um, conseguiram ler os outros depois? Quem não leu ainda, gente, eu vou de novo pedir que vocês leiam. É um material bem legal, é uma possibilidade. Inclusive, é um material para vocês lerem, fazerem muitas anotações. E perto, quando voltar o atendimento online, né? Quando começar o atendimento online, no caso de vocês relerem para ficar bem aquecidos dessa modalidade. Até lá, e o que eu pensei para hoje? Fazer estudo de caso. Acho que é uma possibilidade da gente experimentando, pegar um caso e pensando em possibilidades de intervenção com psicodrama e pensando em possibilidades de intervenção com psicodrama se fosse um atendimento online. Para discutir, refletir, que eu acho que é o que a gente consegue fazer de melhor nesse momento, e se aquecendo e pensando e refletindo. Então, para isso, eu trouxe um estudo de caso, né? Preparei um estudo de caso. O estudo de caso, por questões éticas, até pensei muito em pegar um caso meu que eu tivesse descrito, mas eu teria que pedir autorização, eu não me sentiria à vontade neste caso para gravar. Então, eu acabei pegando deste livrinho aqui. Esse livro aqui é maravilhoso. O autor, eu não sei se eu vou falar certo, tá? É Irvan. Não sei se fala assim, porque ele não é brasileiro, mas enfim. Isla. Hã? Isla. Seria assim, se fosse para
deixar o negócio em português, seria Aham. Vin. Ivin, isso. Ele é. Como é que é? É russo? Não, é americano. Americano. Esse É, nome. é. Tá, tem PDF? Não tem, Maurício. Não tem. O que que eu fiz, tá? Deixa eu primeiro falar desse livro, tá? Esse livro aqui vale muito a pena a leitura dele. Eu tenho ele físico, esse autor tem vários livros, é um melhor que o outro. Ele é um psicanalista norte-americano de muito sucesso. E os livros dele, eles não são livros para psicólogos, eles não são livros teóricos, eles são livros que eles inclusive falam, né? As pessoas que escrevem sobre este autor descrevem que ele está criando um novo gênio literário. Porque não é livro de autoajuda, não é livro para psicólogo, mas tentem imaginar um livro que é um pouco dos dois, porque é exatamente isso que acontece. O que ele faz nos livros? Os livros ele pega atendimentos dos pacientes deles, às vezes uma sessão, às vezes todo o processo, e traz o atendimento descrito com bastante detalhes e tal. Não explica a teoria, por que ele fez, por que ele não fez, e traz temáticas. Por exemplo, esse livro que eu tenho aqui, que se chama Criaturas de um Dia, ele tem vários. Ele tem Carrasco do Amor, que é uma obra-prima, né? Enfim, ele tem muitos. Deve ter, Maurício, em PDF para adquirir. Enfim, eu sou velha ao ponto de querer o livro físico, então eu sempre adquiro o livro físico. Deve ter, porque ele é muito popular. E não são livros tão caros, tá? Vocês vão ler uma história que vai ser o nosso estudo de caso, e vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Que realmente vale a pena. Este livro, Criaturas de um Dia, são histórias que conversam com a morte. Então, ele faz muito isso. Ele pega recortes sobre um tema em específico, por exemplo, o Carrasco do Amor, né? Situações específicas do amor. Enfim, então traz situações e situações específicas sobre uma temática. Esse fala muito de vida e morte, esse Criaturas de um Dia. Eu acabei digitalizando uma história e eu acabei mandando para o WhatsApp de vocês, se vocês virem. Tá ali digitalizadinho. O meu scanner, como ele, enfim, ele queimou uma placa, o meu scanner só faz scanner de imagem, Maurício. Então, eu acabei fazendo scanner de imagem, mas o que eu vou pedir para vocês? Como ele não é teórico e o nosso foco é o caso em si, porque depois a gente vai analisar pela uma leitura psicodramática, que não tem nada a ver com este livro. Eu vou dividir vocês em 2 grupos. Quero que vocês leiam, e aí eu vou pedir que vocês leiam em voz alta no grupo, tá? Alguém pega, lê, tanto para o Maurício acompanhar, como para todo mundo acompanhar. E que vocês já vão pensando em determinados momentos quais intervenções psicodramáticas seria possível de fazer. Não é o foco. E é claro que a gente sabe que dependendo da intervenção psicodramática, poderia a sessão ir para um caminho específico. Não necessariamente é o que vai ser descrito, mas vamos pensar em possibilidades. Vocês vão conversando, lendo, anotando possibilidades de intervenção em psicodrama. Depois a gente volta para o grande grupo, lê de novo. O grupo vai falando o que pensou, o outro grupo vai falando o que pensou e eu vou metendo a colher, né? Bem porque você sabe que não existe uma única possibilidade, mas para a gente poder refletir de intervenções que pode ser realizada naquele caso em específico.
Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Vocês vão gostar, inclusive, do relato, assim. Acho que o autor é muito feliz na descrição. Alexandre, a gente discute sobre o grupo. Cortou, Lê. A gente discute depois no de grupo ali. Vai discutir. Eu vou pedir para vocês discutirem em 2 grupos, que eu vou dividir vocês aleatoriamente. Vão lendo em voz alta e vão anotando. Olha, aqui eu acho que caberia fazer isso, caberia fazer isso. Aí a gente volta, o grupo A fala, o grupo B fala e eu também falo. A internet Beleza, entendi. Eu não consegui pegar a explicação, Alexandra. Cortou? Vai criar 2 grupos, a gente vai ler, ver possibilidade de atendimento. Isso. E aí, vocês vão analisar o texto à luz do psicodrama, os 2 grupos. Cada um vai fazer no seu grupo. Tá. E aí, a gente volta, lê de novo. E aí, vai fazendo. O primeiro grupo fala o que pensou, o segundo grupo vai falando o que pensou naqueles pedaços. E eu também vou metendo a minha colher. Fazer pensando no atendimento online? No atendimento online psicodramático. Tá. A gente vai ter que fazer esse atendimento, dramatizar ele, ou a gente vai só discutir? A gente vai, é um estudo de caso mesmo, não, a gente não vai para ação, sim, faz de conta deste caso. A gente vai analisar as possibilidades. Se vocês fossem o terapeuta desse paciente, né? Fosse para a gente fazer uma leitura técnica. Então, assim, quais caminhos do psicodrama a gente poderia fazer com esse paciente? Hoje vai ser isso. Aí depois, nas próximas, se a gente continuar fazendo estudo de caso, a gente vai inventando outras modalidades. A princípio, hoje, seria por aí. Tranquilo? Dúvidas, grupo? Então, eu pauso a gravação e depois volto para a discussão. A gente volta a gravar e vou dividir vocês em grupo, beleza?